Quarta questão de matemática da FUVEST 2023. Uma questão difícil. Nós temos uma explicação a respeito do intervalo entre duas notas, que seria a razão entre duas frequências. Lá no final do texto, ele vai dizer duas frequências, 220 Hz, 990 Hz. No meio do texto, ele fala que a soma dos intervalos é o produto das razões. Veja, existem pequenos intervalos que são menores em relação a este outro que será o maior. Pois aqui nós estamos falando de duas frequências, ou seja, são duas notas bem distantes uma da outra. Existem outras frequências no meio do caminho, 330 Hz, 440 e por aí vai. Portanto, existem intervalos menores que, quando multiplicados, geram o intervalo total. Ele dá N como sendo a quantidade de tons entre essas duas frequências e M a quantidade de semitons entre essas duas frequências. São os intervalos contidos no meio dessas duas notas musicais. Então, o primeiro passo seria entender que a razão 990 sobre 220 ela precisa corresponder a todos os intervalos, sejam eles tons ou semitons. Os tons e os semitons foram definidos pela questão, que são os pedacinhos dessa nossa composição. Então, existe uma certa quantidade de tons e existe uma quantidade de semitons. Essas duas coisas precisam estar multiplicadas, pois são as razões que existem entre cada um dos tons. Porém, eu não sei quantos tons existem entre 220 e 990. Eu vou ter que chamá-lo de N. Também não sei quantos semitons existem nesse intervalo de 220 a 990 Hz com este valor, desta frequência, dessa razão, entre os semitons. É um valor M. A partir desta igualdade, que é a mais difícil de concretizar, transformá-la numa equação, nós podemos agora determinar os valores de M e N, e mais uma vez é um sistema, a FUVEST e sistemas. Vamos aqui resumir um pouco este valor. 990 por 220, nós podemos simplificar apenas por 9 sobre 2. 9 oitavos, aqui nós podemos simplificar também, mas vamos apenas escrever 9 oitavos elevado a n. E este valor, sim, nós podemos simplificar bastante. Veja que 243 é múltiplo de 3. Nós podemos dividi-lo aqui, fatorá-lo por 3 várias vezes. E o 256 também. Ele é múltiplo de 2. Então você pode escrever 2 à oitava e 3 à quinta. Tudo isso elevado a m. Bom, agora vamos tentar melhorar um pouco esse aspecto. 3 ao quadrado sobre 2 será igual a 9 ao quadrado, que temos n, e 2 ao cubo, também vezes n. Aqui o que eu fiz foi a propriedade distributiva das potências, O expoente ali em cima, n, vai distribuir tanto para 9 quanto para 8. E aqui a mesma coisa, 2 à oitava vezes m, e 3 à quinta vezes m. Com isso nós temos aqui seria 3 ao quadrado, senhor professor. Perdão aí, gente, quem acompanhou o vídeo e viu que eu tinha feito coisa errada. Agora nós podemos criar uma igualdade de membros que apresentariam as mesmas bases. Existe um porém. Esse 2 está aqui e eu quero que ele vá para baixo. Então seria importante aplicarmos uma propriedade de potenciação, que seria a inversão das frações. 3 ao quadrado, 2 à primeira, 3 elevado a 2n, 2 elevado a 3n, e aqui 3 elevado a menos 5m e 2 elevado a menos 8m. Assim eu tenho todas as bases iguais, seja 2, seja 3. E agora nós podemos
descrever uma outra igualdade, onde 2n menos 5m precisa dar 2. Nós sabemos que base igual somos expoentes, então nós poderíamos escrever de fato que 3 estaria elevado a 2n menos 5m, e aqui embaixo, 2 a primeira seria 2 elevado a 3n menos 8m. E aqui nós podemos fazer uma comparação, uma igualdade. 2n, vamos separar aqui as coisas. 2n menos 5m tem que ser igual a 2, e 3n menos 8m precisa ser igual a 1. Nós temos um sistema com duas incógnitas que agora precisa ser resolvido para conseguir chegar aos valores de m e n. Bom, neste caso, seria interessante para nós tentar ao máximo simplificar. Vamos tentar fazer aquele método de soma-subtração. Então, eu vou multiplicar esta equação por 3 e esta de baixo aqui, nós vamos multiplicá-la por 2. Vai ficar 2 vezes 3, 6n, 3 vezes 5, 15m, e 2 vezes 3, 6. E veja por que eu fiz isso. Para que esses dois valores fiquem assim igual. 2 vezes 3, 6n, 2, 8, 16m, e 2 aqui. Assim nós podemos subtrair uma equação da outra. Então ficaria o de cima menos o de baixo, dando 0. Esse menos esse. Cuidado com o sinal, hein? Menos 15 menos menos 16. Vai sobrar m exatamente. E 6 menos 2, que vai dar 4. Já achamos o valor de m. Uma vez achado o valor de m, você pode escolher qualquer equação acima para resolver o problema. Vamos pegar 2n menos 5m igual a 2, que foi essa primeira que nós usamos. Nós teremos aqui 20, passa para o outro lado, somando com 2, 22. O n então será 11. Com isso chegamos ao valor de m e n, e a resposta seria a soma dos dois. m mais n, 11 mais 4, tem que dar 15. Uma questão bastante trabalhosa.